Olá a todos, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula aqui no 13º curso de Neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa terceira aula, então, vai ser sobre doenças neurodegenerativas. Bom, para começar, a gente vai revisar o sistema nervoso, né? A gente vai entrar na questão do sistema nervoso central e periférico. A gente vai responder a questão sobre o que são as doenças neurodegenerativas, características gerais dessas doenças e os principais tipos. Né? Então a gente vai entrar em esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, doença de Huntington, doença de Parkinson e doença de Alzheimer. Bom, o sistema nervoso, como vocês já devem ter visto aqui nas aulas do curso, ele pode ser dividido basicamente em duas partes, né? O sistema nervoso central, que engloba o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que se divide em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático, certo? Então, essa é o grande entendimento que nós temos de sistema nervoso como um todo, né? Não só sobre o sistema nervoso central, mas a gente também tem que lembrar que existe o sistema nervoso periférico. E as doenças neurodegenerativas, algumas delas, atingem também o sistema nervoso periférico. Bom, o que são doenças neurodegenerativas? As doenças neurodegenerativas, elas são bem características, né? Então, elas vão ser caracterizadas pela cronicidade, ou seja, elas não são doenças agudas e sincrônicas. Pela progressão, né? A gente pode caracterizar uma doença pela progressão dela, pela perda seletiva e simétrica de neurônios nos sistemas motor, sensorial ou cognitivo, às vezes em mais de um sistema. A gente pode ter uma doença que afete o sistema motor e cognitivo, o sistema motor e sensorial, ou cognitivo e sensorial, enfim. A gente pode ter a combinação até mesmo dos três, né, de uma doença neurodegenerativa que afete os três sistemas, né, tanto o motor quanto o sensorial e o cognitivo. E a classificação dessas doenças, ela vai depender de como a delineação do padrão de perda celular vai se dar, né? E como a gente pode identificar os marcadores celulares de doença específica. Então a gente vai ter, por exemplo, para um tipo de doença neurodegenerativa, um tipo padrão de perda celular, um tipo de neurônio que se perde, um tipo específico. Né? E depois também a gente tem outros marcadores que não são marcadores celulares, desculpem, que são marcadores celulares, né? Que são marcadores, por exemplo, de apoptose, enfim, diversos tipos de marcadores que são característicos de alguma doença neurodegenerativa. Entrando então aqui nas características gerais das doenças, né, a gente tem essa imagem aqui do encéfalo, né, onde a gente tem as regiões do córtex pré-frontal, a área pré-motora, a área motora suplementar, o córtex motor primário, o córtex somatosensorial, o córtex parietal posterior, o córtex visual, o córtex auditivo e o córtex temporal inferior. Então, as doenças neurodegenerativas, elas vão afetar partes específicas, né, dentro do encéfalo, do sistema nervoso central, primeiramente. Dentro do córtex, a gente pode destacar a doença de Alzheimer, a doença de Pick e a doença dos corpos de Levy. No tronco e cerebelo, as ataxias espinocerebelares, a ataxia de Friedreich, a atrofia de múltiplos sistemas também se enquadra, né, dentro daquelas que atacam o tronco e o cerebelo. Dentro do sistema motor, a gente tem a esclerose lateral amiotrófica, a atrofia muscular espinhal e a atrofia bulbar espinhal. Na medula espinhal, a gente tem a esclerose múltipla. E nos núcleos da base, aqui eu coloquei especificamente os núcleos da base, porque a gente tem a doença de Huntington e a doença de Parkinson que afetam essa área em questão. Né? É bem particular essas duas doenças afetando os núcleos da base, como a gente vai ver posteriormente dentro de cada doença. Começando então pela esclerose múltipla, ela é uma doença do tipo autoimune e desmielinizante, ou seja, ela depende, né, a sua incidência
ela vai depender do sistema imunológico atacando o nosso organismo. E desmielinizante significa que há perda de mielina nos neurônios, né, tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Ela vai atingir então o córtex, o nervo óptico e a medula espinhal. É aqui onde acontece todo o problema da esclerose múltipla. Aqui nesse gráfico a gente não consegue ver muita diferença, mas o percentual da população brasileira diagnosticada com esclerose múltipla é muito baixo. Então é uma doença com pouca incidência aqui no Brasil. E ela atinge pessoas entre 20 e 40 anos de idade, ou seja, pessoas relativamente novas, né, que é onde a doença é mais incidente. Os fatores de risco para a esclerose múltipla são infecções virais, do tipo herpes vírus ou retrovírus. Baixos níveis de vitamina D por períodos prolongados já foram vistos que podem levar a um quadro de esclerose múltipla. Exposição a solventes orgânicos, ou seja, quem trabalha com síntese orgânica ou trabalha em indústrias que utilizam muitos solventes orgânicos, podem ter um quadro de esclerose múltipla devido a essa exposição a solventes orgânicos. O tabagismo também já foi relacionado com a esclerose múltipla e a obesidade. A sintomatologia dessa doença começa com fadiga, né, a fadiga muscular, depois dificuldades na locomoção, perda de equilíbrio e coordenação motora, problemas de visão, aqui acontece quando a doença já afeta o nervo óptico, e rigidez muscular e espasmos. Então a gente vai ter toda essa sintomatologia quando a doença vai progredindo no nosso sistema nervoso. Aqui então, para mostrar para vocês um estado fisiológico de um neurônio, né, onde a gente tem o corpo celular do neurônio, o axônio, os dendritos aqui, e nós temos a bainha de mielina, então, intacta, né? Ela está perfeita, no seu estado perfeito. A bainha de mielina ela serve para fazer a vedagem do campo elétrico, né, que passa pelo neurônio durante um potencial de ação. E no estado patológico, ou seja, quando a gente tem o desenvolvimento da esclerose múltipla, o sistema imune, né, ele começa a atacar essas células do sistema nervoso e começa então um processo de desmielinização. E esse processo de desmielinização leva ao enfraquecimento celular, a gente já não tem mais aquela passagem, né, da corrente elétrica pelo axônio, porque, como eu disse antes, a bainha de mielina ela serve justamente para fazer essa bandagem, né, para a gente conseguir isolar, fazer isolamento elétrico da célula nervosa. Então, sem a bainha de mielina, a gente não consegue ter esse isolamento. Então, a gente começa a ter a perda progressiva desses neurônios e, então, consequentemente, a progressão da sintomatologia da doença. Uma prima da esclerose múltipla é a esclerose lateral amiotrófica, a mais conhecida como ELA. Ela atinge principalmente o córtex motor primário. Ela é a forma mais comum das doenças dos neurônios motores, então ela é a doença neurodegenerativa com maior incidência nos neurônios motores. Ela é degenerativa, obviamente, e progressiva, o que vai culminar então numa paralisia motora irreversível. Ela é uma doença considerada rara, que afeta 2 a 7 pessoas, de 2 a 7 indivíduos a cada 100 mil pessoas no mundo todo. Então, é relativamente baixa a incidência da doença. E apenas 25% dos indivíduos diagnosticados sobrevivem por mais de 5 anos. Uma pessoa famosa, né, que a gente pode citar, que sobreviveu por mais de 5 anos depois do diagnóstico de ELA, é o Stephen Hawking, né, que faleceu alguns anos atrás, mas ele conseguiu sobreviver por longos anos e contribuiu muito, né, para a ciência, principalmente na física, com as suas pesquisas. A esclerose lateral amiotrófica ela tem esse nome
por causa que esclerose significa o endurecimento e cicatrização, ou seja, os neurônios do sistema motor eles sofrem um endurecimento e, devido às lesões que acontecem nele, começam a se formar cicatrizes, né, as cicatrizes celulares. Lateral porque ela atinge a porção lateral da medula espinhal, né, com endurecimento da porção lateral da medula espinhal. E a miotrófica porque ela resulta em fraqueza que é resultante da redução do volume real do tecido muscular. Então, uma pessoa que é diagnosticada com ela tem uma redução no volume do tecido muscular. Aqui nós temos então os fatores de risco e a sintomatologia da doença, né? Fatores de risco a gente pode alencar a hereditariedade, que pode sim estar ligada com o diagnóstico de ela. Mutações genéticas, já foram encontradas algumas mutações que estão ligadas diretamente ao aparecimento de ela em alguns pacientes. Disfunções no sistema glutamato-glutamina, aqui a gente entra em problemas que o glutamato, mais precisamente, né, que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, que ele causa devido à não recaptação dele, né? Quando o glutamato ele fica muito tempo fora da célula, ele causa o que a gente chama de citotoxicidade glutamatérgica, como a gente já viu nas nossas duas últimas aulas. Então, o sistema de glutamato-glutamina é simplesmente a recaptação do glutamato pelos astrócitos. Os astrócitos transformam esse glutamato em glutamina. A glutamina é levada para os neurônios e nos neurônios é convertida em glutamato novamente. E uma disfunção nesse sistema pode ser um fator de risco para a esclerose lateral amiotrófica. Doenças autoimunes, né, por exemplo, doenças que atingem, esqueci o nome, lúpus. Já tem alguns artigos que mostram a relação entre lúpus e o diagnóstico de ela. Disfunção proteolítica do cone de crescimento axonal. O que é disfunção proteolítica? Disfunção proteolítica é quando a gente tem uma disfunção na quebra de proteínas, né, na digestão de proteínas que acontece pela célula. Né, e principalmente quando isso acontece no cone de crescimento axonal, a gente tem então o aparecimento da sintomatologia da esclerose lateral amiotrófica. E essa sintomatologia, ela consiste na perda gradual de força e coordenação motora, dificuldades respiratórias e de deglutição, disfemia, cabeça caída. Essa cabeça caída aqui a gente pode observar no próprio Stephen Hawking, né, que ele tinha a cabeça caída para o lado esquerdo, para o lado direito. Né? Então, é um dos sintomas da ELA. Cãibras e contrações musculares, contrações involuntárias, né? E problemas de dicção, ou seja, a pessoa não consegue falar. Né? Então, todas essa sintomatologia da doença, quando o paciente é diagnosticado, né? Ele já é diagnosticado quando ele já apresenta essa sintomatologia, já de nível médio, já para o final da doença, porque é relativamente difícil de você conseguir diagnosticar ela logo nos primeiros meses da doença, né? Aqui então, mostrando como é que funciona o estado fisiológico da conexão do córtex motor primário com a medula espinhal. Né? A gente tem a via descendente do neurônio motor aqui em azul, a gente pode ver aqui, que ela faz então essa conexão nos interneurônios medulares, depois esse sinal ele desce para o neurônio motor inferior, o que leva então ao músculo e o movimento. A gente também tem, descendendo do córtex motor primário, uma via indireta, na verdade, de aferência do córtex motor primário na medula espinhal, direto no neurônio motor inferior, que faz uma sinapse aqui no bulbo, né, no bulbo encefálico. Então, esse aqui é o estado fisiológico de como acontece o movimento, né?
É um grande resumo, mas é basicamente isso que acontece para a gente conseguir fazer o movimento. E no estado patológico, o que acontece? A gente tem perda desses interneurônios medulares, até mesmo perda diretamente no córtex motor primário. A gente já não tem mais essa conexão, essa via descendente que faz sinapse aqui no bulbo. Então, toda essa via descendente do córtex motor primário ela é prejudicada e a gente acaba não tendo mais o movimento, né? Aqui eu coloco para vocês alguns efeitos do estado patológico, né, que o excesso de glutamato na fenda sináptica pode provocar o início sintomatológico da doença, né, então a excitotoxicidade glutamatérgica pode levar aos principais sintomas da doença. A morte neuronal pode ocorrer nos neurônios motores superiores e também nos neurônios motores inferiores. A degeneração axonal leva à perda de mielina, né, assim como na esclerose múltipla, e formação de tecido cicatricial, como a gente viu, né, o nome da doença. 84% das mortes ocorrem por falência respiratória, porque a gente necessita desse sinal vindo do córtex motor primário para conseguir fazer um movimento, né, para... esqueci o nome, para o diafragma fazer um movimento, né? Então, quando a gente tem essa falha dessa conexão do sistema motor com o diafragma, a gente já não tem mais como fazer essa movimentação, então que leva à falência respiratória. Os sintomas aparecem quando 80% dos neurônios motores estão comprometidos, como eu falei anteriormente, né? É difícil diagnosticar ela logo no início da doença. Ela pode ser de início bulbar, que compreende 21% dos casos e a sobrevida de aproximadamente 3 anos, e de início medular, quando atinge principalmente os membros superiores e inferiores, e a sobrevida dessas pessoas de aproximadamente 5 anos. Entrando na doença de Huntington, a doença de Huntington ela é uma doença autossômica dominante com uma herança ligada ao gene X. Então ela vai se apresentar tanto em homens quanto em mulheres, né? Mas mais em mulheres porque a mulher é XX, né? Ela tem 2 vezes o cromossomo que está ligado diretamente com a doença de Huntington na questão hereditária. Já foram vistos que repetições nos pares de base, né, de adenina, guanina e citosina em genes específicos leva a um diagnóstico de Huntington. Já foram vistos mais de 50 genes onde existem essas múltiplas repetições, né, desses pares de base CAG que estão ligados com o diagnóstico de Huntington. Também uma mutação recorrente no gene que codifica a proteína huntingtina, que é uma proteína envolvida na doença de Huntington. O início prevalente da idade adulta em indivíduos entre 30 e 50 anos, né? Então, em pessoas já mais adultas para a idade mais senil, já começam a aparecer sintomas da doença de Huntington. Ela é uma doença degenerativa e progressiva que afeta principalmente o estriado, o córtex pré-frontal e motor, o hipotálamo e os núcleos da base, principalmente. Quando ela atinge o córtex pré-frontal, por exemplo, a gente já começa a ver uma falha na tomada de decisão. A pessoa já não tem mais aquela facilidade de tomar decisões. Quando atinge o córtex motor, a gente já tem sintomas motores, onde a pessoa já tem problemas em se movimentar, de locomoção. E a incidência também é muito baixa, de 1 a 10 casos a cada 100 mil indivíduos. Então, é uma doença que pode ser considerada rara. Como eu falei, então, ela vai atingir também o córtex motor primário, a cabeça do núcleo caudado, putamen, que são partes do encéfalo, né, onde 80% dos neurônios do corpo striado estão e é onde a doença de Huntington afeta, né? E aqui está um exemplo da huntingtina, que é a proteína que está ligada à doença de Huntington, né? É uma proteína bem grande, de 348 kilodaltons. A sintomatologia da doença nos estágios iniciais compreende movimentos involuntários e rápidos da face, tronco e membros,
contração muscular breve e rapidamente de maneira repetitiva em sequência, movimentos tornam-se descoordenados e lentos, então isso porque afeta o córtex motor primário. Com a progressão da doença, a gente tem então confusão mental, quando ela já vai atingir o córtex pré-frontal, a área do estriado, hipotálamo. A tomada de decisão fica prejudicada, né, por causa do córtex pré-frontal. Perda de visão periférica. A gente já tem então aqui a questão do estriado e ainda do pré-frontal e também do tálamo. E no estágio avançado da doença, ela já começa a afetar outras áreas, como o hipocampo, e também a gente tem a pessoa diagnosticada com Huntington entra em estado depressivo, porque a gente já tem problema na sinalização serotoninérgica, dopaminérgica, em consequência a todos esses fatores que podem levar ao aparecimento da doença de Huntington. A morte neuronal ela ocorre principalmente no núcleo caudado, né, como eu falei antes, no putamen. A perda acentuada de neurônios GABAérgicos da via indireta, ou seja, diminuição nos níveis de GABA e da descarboxilase do ácido glutâmico, levam então à sintomatologia da doença de Huntington. E essas aferências de neurônios GABAérgicos, elas naturalmente inibem o globo pálido e a substância negra. E a ausência dessa inibição, né, dessas áreas do globo pálido e da substância negra, leva à ativação descontrolada, resultando na sintomatologia motora. Então, como a gente pode ver aqui no desenho, a gente tem um neurônio GABAérgico que vai secretar o GABA, né, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Ele vai fazer aferência, esse GABA vai chegar no globo pálido, na substância negra, e vai inibir naturalmente essas duas regiões do encéfalo. E quando a gente tem o processo, então, da doença de Huntington, quando a gente tem o aparecimento, né, da doença de Huntington, a gente tem um processo de desmielinização e a gente perde essas aferências que ligam o neurônio GABAérgico ao globo pálido e a substância negra, e a gente leva, então, à ativação desordenada dessas duas substâncias. A gente também tem atrofia encefálica, desculpem. A gente tem aqui um encéfalo normal e um encéfalo de uma pessoa com doença de Huntington. A gente pode ver que o encéfalo ele diminui de tamanho. E em relação à huntingtina mutante, né, ela pode causar problema nas vias disfunção nas vias neuronais, tanto na via nigrostriatal, que leva à citotoxicidade, quanto na via córtico-estriatal, que leva à toxicidade da dopamina, né? Então a gente tem muita dopamina sendo liberada, o que vai causar a morte dos neurônios do estriado. Entrando na doença de Parkinson, a gente tem que a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa caracterizada principalmente pela presença de sintomas motores. Dentro das doenças neurodegenerativas mais comuns, a doença de Parkinson está ali junto com a doença de Alzheimer. Só que a doença de Parkinson ela leva principalmente a sintomas motores por causa da disfunção no sistema dopaminérgico. Também a gente tem a possível presença da proteína alfa-sinucleína, que está relacionada com o aparecimento da doença de Parkinson, aparecimentos de corpos de Levy. Ela pode se dividir em fases, conforme a progressão da doença em diferentes áreas do encéfalo. Ela acomete geralmente indivíduos acima dos 60 anos. Então, pessoas acima dos 60 anos estão mais suscetíveis à doença de Parkinson. Ela pode ser tanto vinda de uma questão hereditária quanto de uma questão ambiental. E cerca de 200 mil pessoas hoje no Brasil são diagnosticadas com doença de Parkinson. Então a gente tem aqui colocado a substância negra, que é uma também das regiões que é afetada pela doença de Parkinson junto com os núcleos da base. Ela vai cometer então principalmente os neurônios do tipo dopaminérgicos da substância negra, causando a disfunção na sinalização dopaminérgica, o que leva a uma disfunção na sinalização colinérgica, porque a sinalização colinérgica ela depende muito da sinalização dopaminérgica. Então, a acetilcolina está muito ligada com a dopamina em questão de sinalização. Diferentes teorias surgem ao longo dos anos para tentar explicar
o aparecimento, a etiologia da doença de Parkinson, e ela é o tipo de demência mais comum depois da doença de Alzheimer. Tem uma teoria, né, que foi publicada há alguns anos, que uma disfunção na microbiota, né, pode levar então ao aparecimento da alfa-sinucleína do tipo mutante, a alfa-sinucleína do tipo priônica, né, o que seria essa alfa-sinucleína priônica? Ela seria uma proteína, né, a alfa-sinucleína é uma proteína, só que ela estaria presente no nosso organismo normalmente, e em questão da disfunção de como o nosso intestino é colocado em questão de bactérias, de micro-organismos, se a gente tem, por exemplo, o aparecimento de bactérias de um tipo específico que produzem substâncias que são tóxicas para o nosso organismo, essas substâncias elas podem mexer na estrutura da alfa-sinucleína, levando a uma mutação nessa proteína, e essa proteína, então, ela ascende ao sistema nervoso central através do nervo vago, causando, então, toda a sintomatologia da doença. Então, a modificação da microbiota intestinal pode levar ao aparecimento da doença de Parkinson. Tanto que, hoje em dia, alguns pacientes que são diagnosticados com doença de Parkinson se utilizam, na verdade, de um tratamento, né, com o reposicionamento de alguns tipos de micro-organismos para a microbiota intestinal ficar regulada, né? E também essa proteína, alfa-sinucleína, além de causar todos os problemas na substância nígrida, nos núcleos da base, no encéfalo, ela vai inibir o sistema ubiquitina-proteossoma. Esse sistema é onde acontece a digestão das proteínas, onde a gente tem a ubiquitinação das proteínas, a gente tem inserção de moléculas de ubiquitina nas proteínas, e o proteossoma, que é onde as proteínas entram para serem quebradas, né, em aminoácidos. Esse sistema ele é afetado pelo excesso de alfa-sinucleína. Aqui a gente tem uma outra imagem que mostra esse problema, né, relacionando a disbiose intestinal com o sistema nervoso central e o aparecimento dos sintomas da sintomatologia da doença de Parkinson, né? Então, vai gerar a alfa-sinucleína mutante, que a gente conhece também como alfa-sinucleína priônica, que vai gerar outras proteínas do tipo alfa-sinucleína com estrutura modificada, vai ascender através do nervo vago e vai causar, então, ativação de microglia, reatividade astrocitária, disfunção neuronal, levando, então, aos problemas que a gente tem vistos na doença de Parkinson. Dividindo, então, a doença, né, em estágios 1 e 2, via tronco encefálico, a gente tem o aparecimento dos corpos de Levy aqui no tronco e da alfa-sinucleína, aparecimento de constipação, disosmia e disfunção sexual. Então, a gente tem esses sintomas nos primeiros estágios da doença. Nos estágios mais medianos, né, a gente já tem afetado o tronco encefálico, o bulbo olfatório, os núcleos da base e o córtex entorrinal. Aqui já começam a aparecer rigidez, tremores, bradicinesia, acinesia, distúrbios do sono, dor e instabilidade postural. E conforme a doença vai progredindo para os estágios finais, a gente já tem o aparecimento de corpos de Levy alfa-sinucleína no córtex motor, no córtex pré-frontal e nos córtex associativos, onde então o indivíduo vai apresentar sintomas de depressão, ansiedade, demência e imobilidade. Aqui então a gente pode ver imagens histológicas, né, de pacientes com a doença de Parkinson, onde a gente vê aqui na setinha os aglomerados de alfa-sinucleína. Aqui também a gente pode ver que dentro da célula tem pequenos aglomerados, né, dessa proteína. E para terminar a nossa aula, a gente entra então na doença de Alzheimer, que é o tipo mais comum de demência,
né, onde se tem mais pessoas diagnosticadas com doença de Alzheimer no mundo. Ela foi descrita pela primeira vez em 1906 por Alois Alzheimer, enquanto ele estudava o encéfalo pós-mortem dessa indivíduo aqui, da August Detter. Ele acompanhou a August durante a vida também, onde ele via que ela relatava alguns problemas com o marido, onde ela falava que o marido, ela acusava o marido de trair ela, de não estar com ela, e depois que ela faleceu, né, o Alois Alzheimer ele foi então a fazer os estudos pós-mortem com o cérebro o encéfalo da August Detter. No Brasil, cerca de 1,2 milhões de pessoas são diagnosticadas com doença de Alzheimer. Porém, a gente tem problemas nesses números de casos, porque a doença de Alzheimer não é uma doença de fácil diagnóstico, porque a gente não tem muitos marcadores que são bem estabelecidos, marcadores diretamente relacionados com a doença de Alzheimer, né? Mas na clínica a gente tenta fazer o máximo possível para conseguir fazer o melhor diagnóstico possível. No mundo são aproximadamente 32,9 milhões de casos e esse número sobe a cada ano. Esses dados aqui são aglomerados de 2020 e 2021. A gente pode ver aqui que 0,56% da população brasileira é diagnosticada com a doença de Alzheimer, e se a gente leva isso para a população mundial, esse número equivale a 0,6% da população mundial diagnosticada com a doença de Alzheimer. Aqui é só um comparativo, né, entre a doença de Alzheimer e demência, que são duas coisas diferentes que as pessoas acabam confundindo às vezes. A doença de Alzheimer é um tipo de demência, e a demência é um termo geral para um conjunto de sintomas, tais como perda de memória e capacidade de raciocínio, tanto que a gente pode ver a demência aparecendo em pacientes com doença de Parkinson, né? E a demência é uma causa, o Alzheimer, na verdade, é uma causa da demência. Então, a doença de Alzheimer é uma doença específica que perfaz aproximadamente 60 a 90% dos casos de demência que são diagnosticados ao redor do mundo. A doença de Alzheimer ela é prevalente na população acima de 65 anos e ela pode ser dividida em familiar, que corresponde a aproximadamente 5% dos casos diagnosticados, e do tipo esporádica, que equivale a aproximadamente 95% dos casos diagnosticados ao redor do mundo. Os fatores de risco entre a doença do tipo familiar e a doença de Alzheimer do tipo esporádica, a gente tem que a familiar estão mutações ligadas aos genes que codificam a proteína precursora de amiloide, a APP, a presilina 1 e a presilina 2, e do tipo esporádica, temos diversos fatores ambientais, como tabagismo, depressão. Pessoas do sexo feminino são mais suscetíveis ao aparecimento da doença de Alzheimer do tipo esporádica, baixa escolaridade, o que leva a gente a pensar que pessoas que têm pouco exercício mental, quando a gente exercita pouco o músculo, a gente tende a perder massa muscular, e o cérebro é a mesma coisa. Então, pessoas com baixa escolaridade tendem a desenvolver a doença de Alzheimer do tipo esporádico com mais facilidade do que pessoas com uma escolaridade maior. Pessoas com um diagnóstico de hipertensão arterial também são mais suscetíveis, e pessoas que foram diagnosticadas em algum momento da vida com traumatismo crânioencefálico, TCE. Aqui a gente pode ver então que a doença de Alzheimer ela leva também a uma atrofia encefálica, assim como a doença de Parkinson e a doença de Huntington, por causa da perda neuronal, da morte neuronal. A gente tem aqui nesse desenho os primeiros desenhos que foram feitos das placas senis por Alois Alzheimer no ano de 1911, enquanto ele estava fazendo os estudos pós-mortem com a August Detter. Aqui nós temos a formação das placas senis, que são os depósitos de beta-amiloide, e aqui os emaranhados neurofibrilares da proteína tau, que é uma outra proteína que está diretamente ligada à doença de Alzheimer. São duas basicamente, que é a beta-amiloide e a proteína tau. O hipocampo é a área mais
mais acometida pela doença de Alzheimer, junto com o córtex entorrinal, por causa da questão da memória, né? Essa estrutura, o hipocampo, no caso, possui aferências e eferências em diversas áreas corticais e subcorticais, ou seja, um problema no hipocampo vai levar a um problema em outras áreas onde ele possui aferência. Ele é uma das estruturas chaves na questão da consolidação de memórias, né, junto com o córtex entorrinal, e também aqui, né, a participação do córtex entorrinal nessa questão de consolidação de memória e evocação de memórias. A gente tem em pacientes diagnosticados com a doença de Alzheimer, perda de memória declarativa, ou seja, por exemplo, digamos que um professor de piano foi diagnosticado com a doença de Alzheimer. Com a progressão da doença, ele vai esquecer que ele é professor de piano. Só que se você colocar ele na frente de um piano e ele fizer alguns dedilhares, ele vai lembrar disso. Então, é porque essa memória não é uma memória do tipo declarativa, é um outro tipo de memória. Também a gente tem perda da função neuronal com falhas na transmissão sináptica, que acontece na maioria das doenças neurodegenerativas, né? Aqui também a gente tem variáveis fisiológicas, bioquímicas ou anatômicas. Aqui a gente tem um controle, né, um cérebro normal, um cérebro diagnosticado com a doença de Alzheimer. A gente pode ver modificação para uma marcação, na verdade, para beta-amiloide. Então a gente vê o aparecimento das placas, né, no pré-frontal, no córtex temporal inferior. Aqui a gente também tem marcação aqui já para proteína tau fosforilada, né, num cérebro idoso normal. Como a doença de Alzheimer, diagnóstico tardio e com um diagnóstico precoce. Toda essa marcação é feita através de marcadores fluorescentes, né, para a gente tentar melhorar o diagnóstico da doença. A gente também tem a diminuição da atividade colinérgica, que a gente pode ver aqui. Então, o que afeta, então, principalmente a parte do córtex temporal, afetando essa região aqui. A gente tem, então, o aparecimento dos sintomas de memória. A gente tem duas hipóteses para tentar explicar a doença de Alzheimer, e essas hipóteses são a cascata amiloide e falha no sistema colinérgico, né, uma hiperatividade da enzima acetilcolinesterase, que vai, por exemplo, a cascata amiloide, ela tem como mecanismo molecular a clivagem proteolítica normal da proteína precursora de amiloide, a produção, agregação e deposição de placas senis no espaço extracelular, formação dos emaranhados neurofibrilares. Como mecanismo secundário, a gente tem a produção de espécies reativas de nitrogênio e oxigênio, ativação de células gliais, secreção de citocinas pró-inflamatórias, o que leva à morte neuronal. Quando a gente tem a hipótese colinérgica, a gente tem redução da atividade da enzima colina-acetiltransferase. A enzima colina-acetiltransferase é a que faz a síntese da acetilcolina, né? Então a gente tem uma redução na atividade dessa enzima e uma hiperativação da acetilcolinesterase. Aqui eu coloquei redução, mas é hiperativação, desculpem. Também o que leva como mecanismo secundário a redução dos níveis de acetilcolina e redução da transmissão colinérgica, o que leva ao prejuízo cognitivo. Aqui só um desenho de como funciona, né, o caminho fisiológico na questão da proteína precursora de amiloide. Aí a gente tem ela sendo clivada pelas enzimas alfa-secretase e gama-secretase, um caminho não amiloidogênico, que é fisiológico. A gente tem a produção de beta-amiloide no estado fisiológico, mas não em grandes quantidades. E quando a gente tem a clivagem pela beta-secretase e depois pela gama-secretase, esses fragmentos, né, da proteína são levados, então, para o espaço extracelular, agregados, onde a gente tem a formação dos oligômeros de beta-amiloide, o que caracteriza o estado patológico da doença. Aqui, uma simples demonstração de como é feita, né, a síntese da acetilcolina. A gente pega uma molécula de acetil-CoA mais uma molécula de colina.
A enzima que catalisa essa reação é a colina-acetiltransferase, né, que faz então a síntese de acetilcolina, e na doença de Alzheimer nós temos uma redução na atividade dessa enzima e uma hiperativação na atividade dessa enzima aqui na acetilcolinesterase, né, que faz a conversão de acetilcolina em acetato mais colina. Aqui também a gente tem o fator do glutamato, né, sendo um dos neurotransmissores que pode estar tendo efeitos deletérios no sistema nervoso central pelo efeito de citotoxicidade glutamatérgica. E esse glutamato ele pode levar ao hipometabolismo da glicose, e esse hipometabolismo da glicose pode levar então aos efeitos que a gente vê, os efeitos deletérios que a gente vê no sistema glutamatérgico em pacientes diagnosticados com a doença de Alzheimer. Aqui então uma representação novamente, de como é o cérebro normal, né, o encéfalo normal de uma pessoa normal e uma pessoa com a doença de Alzheimer, né, a gente viu uma atrofia dessa massa encefálica. Então, para terminar, pessoal, nós vimos nessa aula a diferença entre as diversas áreas acometidas pelas doenças neurodegenerativas, a diferença entre esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica, os fatores de risco e sintomatologia de todas as doenças, mas também da doença de Huntington, enfim, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, os mecanismos moleculares por trás da sintomatologia da doença de Huntington, diversas teorias por trás da fisiopatologia da doença de Parkinson. O sistema dopaminérgico não é o único a sofrer os efeitos deletérios da doença de Parkinson, a gente viu anteriormente. A diferença entre corpos de Levy e agregados de alfa-sinucleína, que são diferentes. Os tipos da doença de Alzheimer, biomarcadores característicos da doença de Alzheimer, as hipóteses amiloidogênica e não amiloidogênica, e os efeitos deletérios também agravados por outros neurotransmissores. Aqui a gente pode ler como a citotoxicidade glutamatérgica. Então, pessoal, eu agradeço a presença de todos aqui, agradeço a vocês que estão me ouvindo durante 41 minutos. Então, aqui ficam os meus contatos, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, enfim. Nos vemos então na sessão de dúvidas. Muito obrigado por acompanharem as nossas 3 aulas, né? A nossa aula de neurofarmacologia básica, metabolismo energético encefálico e doenças neurodegenerativas. Desejo a vocês muito sucesso aí na carreira acadêmica de vocês e até mais. Abraço!